Olá, gente, que bom estar com vocês em mais um GC Online e sempre é um tempo muito bom e sempre é um tempo muito precioso poder dividir esse nosso momento aqui com cada um de vocês que participam com a gente do nosso GC. É importante que você saiba o seguinte, que o nosso GC Online é um GC modelo. De repente as pessoas que estão abrindo os seus GCs querem saber como é que eu faço funcionar o meu GC, como é que eu dou início, como é que funciona o tempo de GC. A gente aqui acaba que no nosso GC, a gente está te ensinando também a como fazer o seu GC funcionar. A gente quer começar esse nosso encontro de hoje aqui podendo orar pela sua vida, e não só pela sua, como pela nossa também, no nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te honramos, Pai. Obrigado por este tempo, Pai. Obrigado por cada vida que está participando do GC com a gente, que possa ser um tempo precioso, um tempo de ensinamento, um tempo, Pai, de aprendizagem, ó Pai, um tempo, Pai, de sermos edificados por meio da Tua Palavra, a fim de que uma vez ouvindo, Pai, nós sejamos praticantes agora, no nome do Teu Filho, Pai. Eu oro para que não somente as nossas vidas, mas também de cada um dos nossos irmãos que lideram GCs, dos irmãos que participam dos GCs, dos anfitriões e também daqueles que desejam um dia estar à frente de um GC. Eu oro para que o Senhor os fortaleça, Pai, nos dê graça, nos dê, Pai, nos capacita a desenvolver esse que é o nosso chamamento, Pai, o nosso chamado, em nome de Jesus. Raíssa. Aleluia. Te adoramos, Rei Jesus. Declare: água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Obrigada, Rei Jesus, pela tua bondade, pela tua graça sobre nós. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, e é por isso que o nosso coração se enche de gratidão. Oh, obrigada, Rei Jesus. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina,
em justiça e em verdade. Declare isso. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse nosso tempo aqui. O nosso desejo é que cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão participando do GC com a gente possam ser abençoados, alcançados pelo favor do Senhor e que nós possamos, de alguma forma, sermos desafiados a vivermos o que tanto estudamos e pregamos nesse tempo de GC aqui. Em nome de Jesus, que bom ter você com a gente, mas também é bom estar aqui com o Anderson, com a Raíssa e também com o Jairo, né? E é sempre bom termos um visitante, porque como isso aqui é um GC, a gente também acaba demonstrando para quem está participando com a gente como é que funciona um GC quando tem algum visitante. Então, Jairo, seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui, né? O espaço é seu, a casa é sua. A gente vai continuar falando hoje sobre o Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso. A gente já está umas 2 semanas na oração do Pai Nosso, e inclusive é no verso 10 ainda. Então, uma oração de adoração, Mateus capítulo 6, a partir do verso 10. O texto bíblico fala exatamente isso, Pai Nosso que estás no céu. E a lição ela vai propor para a gente que na primeira parte da oração do Pai Nosso, nós temos um endereçamento, né? Nós estamos falando para quem? Então, quando Jesus ele vai ensinar essa oração que serve de modelo, para que os discípulos aprendam a orar, ele já começa ensinando o endereço, né, o destinatário de quem e para quem que eu estou falando, né? E a proposta da lição de hoje é, em primeiro lugar, né, jamais devemos começar a orar pensando em nós mesmos, né? Então, já é um desafio a gente entender que oração, ela também é pedido, mas o texto ou a lição de hoje parece querer dizer para a gente que a oração do Pai Nosso, ela se inicia com uma adoração, com reconhecimento de quem Deus é e, consequentemente, com reconhecimento de quem nós somos. Porque quando eu chamo Deus de Pai, eu me identifico como filho, como filha, entendeu? Então, a gente não é a gente não começa essa oração pensando em nós mesmos. Antes de pensarmos em nós, nosso interesse precisa ser em Deus. Então, primeiro a gente reconhece quem Deus é, né? Quem Ele é. É por isso que Jesus nos ensina a orar com 3 petições iniciais, pautadas em quem Deus é, seu nome, sua honra e sua glória. E aí, irmãos, como é que a gente já pode começar a pensar sobre esse início, dessa aproximação entre nós e Deus em oração e antes de pedirmos qualquer coisa para a gente, já reconhecer quem Ele é? Como é que você entende isso? Eu consigo reconhecer quando nós encaramos
até mesmo a santidade de Deus, ou se Ele está no céu, vai para além de apenas de uma regra de como se deve começar uma oração. Porque às vezes a gente se apega muito nisso. Qual que é a regra para a gente não querer errar numa oração? Mas eu vejo que é muito mais um suspirar de esperança quando você fala assim, olha, o Deus que eu estou orando, Ele está para além desse plano, Ele está para além desse ambiente, Ele está para além desse tempo que nós estamos vivendo. Porque ao olhar a nossa volta, a gente vai perceber que a gente vive num mundo de caos. A gente vê que a Terra está nesse caos, numa grande tristeza, e nessa grande busca por algo mais forte. E quando eu falo assim, não, a oração que eu estou fazendo está sendo endereçada para um Deus que está para além desse plano, é acima disso, Ele é acima de toda essa maldade, nele não há caos, Ele é a luz que eu preciso. Então já começa a oração endereçando a esse lugar de esperança. Legal, legal. E não somente endereçando a um Deus que está além de todo o caos, dessa desordem que a gente vê, como a gente está endereçando a oração a um Pai. Né? Porque a gente traz esse Deus que está no céu para perto. A gente tem essa segurança de que, olha, eu estou falando com Deus. Mas Deus não está no céu? Tá. Mas Ele é Pai. E se Ele é Pai, Ele está presente em toda e qualquer situação em que seus filhos possam se encontrar. Como que a Raíssa já entende esse princípio da oração, chamando Deus de Pai, né? Não tendo a gente mesmo como alvo da oração, nossos pedidos, tudo que a gente quer, mas já começar adorando a Deus e adorando a um Deus que é Pai. Então, Rafa, eu vejo isso como uma liberdade. O que é ser um pai? Você pode chegar a Ele da forma que você está, sem máscara, sem reservas. Você vai simplesmente se chegar a Ele da forma que você está, se está bem, se está mal, e vai se abrir para Ele, porque Ele é Deus e Ele é o seu Pai. Ele te ama, Ele te aceita e está pronto para te ouvir. Legal, legal. A lição propõe para a gente que existe não sei se a melhor palavra é padrão, acho que existe um caminho, um exemplo, né, de uma oração bíblica. Né, tendo como base a oração do Pai Nosso, ok? Tendo como base a oração do Pai Nosso, mediante ao desejo dos discípulos de aprenderem a orar, aí sim existe um caminho, um exemplo, né? Primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha a nós o teu reino. E por último, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parece que tudo que está em torno dessa revelação de Deus enquanto Pai, né, faz com que as próximas partes da oração, né, a gente ainda faça menção de Deus. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu reconheço muito o que a lição está propondo aqui, porque é um reconhecimento de quem Deus é. Né? O nome dele é santificado. O nosso desejo é que o reino dele venha a nós. Né? Na verdade, a gente está estudando aqui o Sermão da Montanha, que já são qualidades daqueles que são cidadãos desse reino, que é um reino que já é e ainda não é. Mas os que foram alcançados por Cristo já são desafiados a viverem uma vida como se já estivessem no reino que vai ser implantado com o retorno de Cristo. Né? E aí também esse desejo expresso aqui no princípio da oração, que é: seja feita a tua vontade, reconhecendo que no céu a vontade de Deus se cumpre, e essa vontade deve ser também cumprida na terra. Isso é o que a gente chama de adoração, que é o reconhecimento de quem Deus é. O que é adorar a Deus? É reconhecer quem Deus é. É cantar uma canção? Também pode ser cantar uma canção. É fazer uma oração? Também pode ser fazer uma oração. Mas é muito maior do que uma canção, é muito maior do que um período, né? Adorar a Deus é viver uma vida de piedade, inclinada, reconhecendo quem Deus é. E, por consequência, reconhecer quem nós somos também. Porque se nós chamamos Deus de Pai, nós reconhecemos que, como Pai, Ele está num outro plano e nós somos os seus filhos. E o que o filho faz? Ele desfruta da bondade, da graça e do trabalho do Pai. E aí, o Anderson? O que é interessante, Rafa, que a oração naquele tempo era tipo como um mestre estava meio que fazendo uma síntese dos seus ensinamentos. Então, o mestre, quando ele estava ensinando, ele ensinava aos seus discípulos por meio de orações, meio uma síntese do que todo o projeto que ele estava apresentando. E a própria oração que Jesus está apresentando aí, ela faz essa síntese, que é toda essa complexidade que é nessa caminhada, que é, somente quando fala de adoração, que não é apenas orar, é cantar, mas é para além disso, também é para além disso. Aí na oração você vê nessa síntese, você encontra o perdoar, como lidar com o mal, como lidar com Deus, como lidar consigo mesmo, como lidar com o outro, é toda essa síntese. Então, sim, falar de adoração é falar também dessa oração que ela ensina esse passo e como que é complexo, e como que é amplo, e como a gente pode cada vez mais aprofundar e mergulhar mais nisso, né? E é engraçado porque, te ouvindo falar, aí eu percebo o seguinte, que a oração, ela tem
um duplo efeito. Pensei nisso aqui agora. Porque ao mesmo tempo em que você reconhece nela quem Deus é, o propósito da oração é confrontar a gente também. Em qual sentido confrontar? Na medida em que eu vou reconhecendo quem Deus é, eu percebo que eu não tenho essa liberdade para não perdoar, eu não tenho essa liberdade para reter, para ter raiva, para perpetuar o ódio. A oração também, ao mesmo tempo em que ela me conduz a falar com Deus, ela traz um confronto para mim. Por quê? Porque a gente não pode pensar que todo mundo que ora, adora. Não. A prova disso é aquela lição do GC, que nós tivemos aqui algumas semanas atrás, em que foi exortado aqueles irmãos da época de Cristo que iam para as praças, Raíssa. Eles oravam para ser visto pelos homens. Logo, eles estão falando, mas o alvo da oração deles não é Deus. Então, eles estão falando para os homens. Naquele contexto, a gente disse, Jairo, que se o que eu quero é a glória humana, eles já receberam a recompensa. Mas quando eu oro, eu não somente reconheço quem Deus é, como eu também percebo que a oração ela vai me direcionar a perceber que eu não posso viver como eu desejo, não posso sentir como eu desejo. A oração parece que vai me encaminhando, vai modificando o meu coração ou vai me desafiando a perceber como Deus pretende que eu viva a vida. Então a oração também fala com Deus. E é engraçado porque às vezes a gente ora a Deus e aguarda que Deus, o céu se abra, não que isso não possa acontecer, mas aguarda que o céu se abra e uma voz do céu diga assim, eis aí o meu filho Rafael em quem eu tenho prazer. Não é que isso não possa acontecer, mas é que as palavras que a gente fala para Deus, por si só, elas já trazem os confrontos necessários para as perguntas que nós fazemos para Deus. Se nós ficarmos atentos, quando a oração fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É claro que no contexto judaico, o santificado seja o teu nome faz muito mais sentido. É num contexto onde o nome de Deus não pode ser tomado em vão, num contexto onde há uma reverência quando se fala de Deus, né? Para a gente precisa entender que quando Cristo está ensinando um caminho por meio do qual orar, como é que o judeu da época recebia isso? Ele entendeu, o nome de Deus é santo. E o que quer dizer que o nome de Deus é santo? Quer dizer que o nome dele deve ser tomado por corações que estão inclinados a obedecer, porque senão a gente vai cair no texto de Isaías, se eu não me engano, Isaías 29, verso 13, né? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está distante. Então a oração tem esse duplo efeito. Bem, o objetivo, né? O contexto. Nas 3 primeiras petições, Anderson, Pai Nosso, do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina a olharmos para Deus. É um convite, então, a gente olhar para Deus, Jair. Então, focar em Deus, fixar os nossos olhos em Deus. Após vários exemplos de orações erradas, né, como as preces espalhafatosas dos fariseus, ou mesmo a repetição irracional dos pagãos, agora nos é apresentado um modelo inspirativo de oração. Jesus, ele ensina seus discípulos a se alinharem com a vontade de Deus e não se alinharem com a vontade... Jesus ensina os seus discípulos a se alinharem à vontade de Deus e não Deus se alinhar com a vontade dos seus discípulos. Então, Raíssa, quando fala assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu, quem ora assim está dizendo o que para Deus? Eu quero obedecer a tua vontade como os anjos te obedecem. Olha só que responsabilidade. Se a gente for repetir isso aqui como uma reza, a gente nem presta atenção. O que você entende disso, Raíssa, dessa disposição voluntária? Voluntária, sim, depois que Deus converte nosso coração. Porque vontade sem Deus não tem, não. Como é que você entende ou percebe esse desejo de cumprir, de que Deus cumpra em nós a vontade dele, né? E não a gente tente modelar Deus segundo a nossa própria vontade? É muito interessante porque o Pai Nosso, quando a gente começa a olhar para o Pai Nosso, esse ensinamento do Pai Nosso, está dizendo aí que é um padrão, mas na verdade é um direcionamento para que a gente não caia em alguns erros, como as vãs repetições, que é baseado num conceito errado de quem Deus é, né? A hipocrisia, como já foi falado. E essa parte dessas 3 primeiras petições, que é venha a nós o teu reino, é muito interessante, porque a gente às vezes ora isso, como você falou, se a gente for fazer como uma pressa, a gente está pedindo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas na verdade,
verdade, lá no fundo a gente acha que Deus está lá em cima, de braço cruzado, olhando para nós e falando assim, olha, o que você quiser, eu quero, só me avisa para eu abençoar. Mas na verdade não é isso, ele tem a opinião própria, ele tem um propósito, ele tem a vontade dele, o desejo dele é que essa vontade seja estabelecida em nós. E nós, como filhos, temos que ter também esse desejo, essa oração e realmente querer que a vontade dele seja feita em nós, por mais que talvez o nosso pensamento, não é isso que vai me fazer feliz, não é isso que eu quero, mas esse tem que ser o desejo do nosso coração. Mas aí a gente tem que ter aquela segurança, Raíssa, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confiança, verdade. Porque eu vou ser verdadeiro com vocês, né? Quando eu comecei na caminhada cristã, a minha conversão era numa comunidade, enfim, me ajudou muito, mas eu fazia algumas orações que eu louvo a Deus que Ele não tenha me respondido. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero ver não sei o que, eu quero ver nada. Quero ver nada, quero te ver, entendeu? E outra coisa importante também disso que você falou, é que acerca dele estar sentado lá com os braços cruzados, aguardando a gente falar assim, faça isso. Ô filho, vou fazer logo, tá bom? Né? É que logo em seguida, né, ele fala assim que venha a nós o teu reino, né? E não é um reino democrático. A gente precisa entender isso, que no reino de Deus, Deus é que manda. Ele é o Senhor. E aí a lição fala assim, santificar o nome de Deus é separá-lo. Eu sei que às vezes a gente lida com essa questão de santificação, do nome de Deus ser santo, de um jeito muito equivocado, né? Quase que distante no sentido de relacionamento com Deus. Ele sempre é santo. Ele é imutavelmente santo, mesmo antes da fundação dos séculos, ok? E ele decidiu relacionar-se com gente pequena, pecadora como a gente. Isso não muda a sua santidade. Mas quando a gente diz que o nome dele é santo e deseja separar o nome dele, é um reconhecimento de quem ele é, dando a ele a devida glória. Porque a gente pode cair assim, não, porque ele está tão próximo agora, tão perto, que é um problema santificá-lo. Não, não é um problema santificá-lo, é reconhecer. Porque quando eu reconheço a santidade de Deus, o meu coração se inclina a viver a vontade dele, a clamar pelo reino e tudo demais, né? É tratar Deus de forma exaltada, é colocá-lo no devido lugar em nosso coração, é depor toda tentativa de idolatria e assumir que Deus é o centro da nossa existência. A gente, de fato, não tem dimensão do que Cristo estava ensinando aos seus discípulos por meio da oração do Pai Nosso. Esse negócio de depor ídolos, meu Deus do céu, depõe esse sentimento de não perdoar, deponha isso aqui, né? Derruba essa sua vontade. É nesse sentido que a oração do Pai Nosso também vai tocando no coração dos que assim oram, né? De igual forma, os cristãos devem clamar pelo reino de Deus, né? E que esperança é para nós podermos clamar, Jário, pelo reino de Deus, porque é um reino de equidade, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino onde tudo aquilo que a gente tem visto hoje no mundo, para a glória de Deus, não vai existir mais, né? Se Deus já ocupa o lugar central em nossa existência, queremos agora que o seu reino seja estabelecido, pois do que adianta, né, ele ser o centro se não for o rei? Por fim, a vontade de Deus precisa ser feita com plenitude. Se ele é o centro e o rei, sua vontade precisa ser realizada. Às vezes eu percebo que eu, Rafael, estou tentando barganhar com o rei. Estou tentando, é o rei. Não é que como rei, como Deus e como pai, ele não me ouça, mas eu preciso confiar de que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu preciso confiar que todas as vezes em que eu estive no controle da minha vida ou de qualquer situação, deu ruim. E quando não deu ruim, foi uma intervenção da parte do próprio Deus. Graças a ele mesmo por isso, né? Então, que esse é o tripé do nosso relacionamento com Deus proposto nessa oração que Cristo nos apresentou. Que ele seja santificado, que seu reino possa ser estabelecido e que a sua vontade seja feita. Portanto, a oração do Pai Nosso nos conscientiza de que estamos na presença de Deus e ele merece toda a reverência possível. Outro equívoco nosso é, às vezes, tratar essa questão da reverência como algo muito... é muito tradicional, é muito conservador, é muito fundamentalista. Não. É reconhecer quem Deus é. Porque os judeus que estão orando de forma hipócrita, eles não estão reconhecendo
com reverência a quem Deus é. O que é um coração que reverencia a Deus? Um coração inclinado. Reverência não está nas palavras bonitas, não está ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não está nisso. Sequer está no meu conhecimento bíblico. Reverência está no produto de um coração grato, porque foi alcançado por Deus e agora sabe que a minha vida, que a nossa vida não pertence mais a gente. Bem, concluindo, essa primeira parte do Pai Nosso nos ensina a ter sede por Deus. O cristão que se relaciona com Deus de forma bíblica clama pelo reino de Deus, pela vontade dele e pela sua santificação. Precisamos pensar mais nas coisas que são de Deus do que nas coisas que são da terra. E como que você que está participando com a gente do GC e nós que estamos aqui, como que nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Bem, não comecemos as nossas orações pedindo. Deus não é esse pai que está sentado como se fosse um gênio da lâmpada, pede que eu te dou. Deus não tem compromisso em nos dar aquilo que a gente pede. Não tem. Ele tem compromisso em nos dar aquilo que vai fazer bem para os seus planos. E o plano de Deus é o que nós temos de melhor para nós, né? Ao orarmos, que possamos nos importar em desenvolver e solidificar nosso relacionamento com Deus. A gente quase nunca pensa nisso, que orar é relacionar-se com Deus. Por isso quero convidar você que está participando com a gente a buscar esse relacionamento com Deus, a buscar conhecê-lo. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, por estabelecer, Pai, por meio de Cristo, um modelo, Pai, de oração que nos ensina, Pai, a reconhecer em adoração quem o Senhor é. Que nos ensina, Pai, a reconhecer o Teu poder, a graça do Senhor, Pai. Nos permita, Pai, sempre, quando formos orar, irmos desprovidos de desejos, de pedidos e muito mais desejosos de te conhecer e de nos relacionarmos contigo. Em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Espero que Deus tenha te abençoado, que você tenha compreendido esse GC de hoje. Na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontra. Deus te abençoe e uma ótima semana.